Olá, pessoal. Hoje nós retomamos o nosso estudo a partir do parágrafo 947. Estamos no nosso 17º encontro. Vamos então invocar o Espírito Santo para que ele nos conduza nesse estudo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Criador, a nossa alma visitai, e enchei os corações com os vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor de Deus, excelso dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons, e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli e concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer e procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. No estudo de hoje, nós vamos considerar algumas realidades que ainda são relacionadas diretamente à obra do Espírito Santo. Estávamos a considerar nos outros estudos a dimensão da igreja, e hoje nós vamos perceber isso com relação à comunhão dos santos, da Virgem Maria, né? Sobretudo, além da comunhão dos santos, a figura, a realidade de Maria Santíssima no plano de salvação. E com relação à comunhão dos santos, vamos perceber de cara duas realidades. Existe essa comunhão nas coisas santas, ou seja, nos sacramentos, na vida de oração, na fé, então nas realidades sagradas que nos santificam, então nós chamamos em latim sancta, né, as coisas santas, e temos a comunhão das pessoas, né, de todos os santos que já estão na vida eterna, ou aqueles que irão adentrar o céu, mas que ainda passam um tempo de purificação, ou nós, que em alguma medida buscamos essa santidade aqui na Terra. Então, das pessoas, né? E aqui eu gostaria de recordar que São Paulo, em suas cartas, quando ele usa a expressão santos, né? Quando ele saúda os santos que estão em Colossas, os santos que estão em Éfeso, os santos que estão em Filipos, os santos que estão na Galácia, ele está saudando os fiéis. São Paulo chama já os fiéis de santos, porque ele diz, né? Vocês são filhos do dia e da luz, não são filhos da noite, né? É essa a vocação a qual nós fomos chamados, sermos filhos de Deus em Jesus Cristo. E é a respeito dessa realidade que nós podemos considerar que, ainda que estejamos aqui na Terra, já existe em nós um germen de eternidade. Pois bem, parágrafo 946. Vamos lá. Depois de ter confessado a Igreja como santa, a Santa Igreja Católica, então nós vamos falar dos santos, né? Creio na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos. E aqui nós temos o seguinte: a Igreja, ela é, por definição, essa Assembleia dos Santos. E isso é a sua identidade íntima, né? Então, repito, a Igreja, ela é santa. Ah, cara, mas eu olho para mim, eu sou pecador. De fato, ela é santa, composta por pecadores, porque dentro de nós passa a divisão entre aquilo que já é igreja, aquilo do nosso coração, aquilo que já pertence a Deus, e aquilo do nosso coração que ainda precisa ser convertido, né? Que precisa ser orientado para o Senhor. Vamos lá. Nós todos, como São Paulo nos explica na carta aos Colossenses, por exemplo, ele diz, né? Cristo, ele é a cabeça da igreja e nós somos os membros. Ou no texto aos Coríntios, né? Como um só corpo, nós todos somos nutridos por uma só graça, né? O membro mais importante do corpo, é claro, é a cabeça, é Cristo. E dela vem a comunhão de toda a graça, através do Espírito Santo, né? 440... Oh, meu Deus, por que eu falo 400, né? 948, nós temos, então, essas duas realidades.
a comunhão das coisas santas, né, sancta, e a comunhão entre as pessoas santas, sancti. Então, sancta, sanctis, é uma expressão clássica na teologia para falar o que é santo para os que são santos. Ah, cara, mas então quer dizer que os sacramentos não são para mim, porque eu sou pecador. Eu já fiz essa distinção, né? As coisas santas para nós que estamos buscando a santidade. Somos fiéis, ok? É isso que a expressão quer dizer. Então, os fiéis, sanctis, são alimentados sobretudo pelo corpo e sangue de Cristo, né? Dentre as coisas santas, nos sacramentos, a Eucaristia é uma das é a fonte central de vida, né? Mas além dessas sancti sanctas, ou melhor, sancta sancti, nós temos aquela expressão grega que fala da comunhão do Espírito Santo, que faz com que todos os fiéis sejam um só coração e uma só alma. A expressão, eu acredito que ela é valiosa e se diz koinonia, né? É a reunião de todos esses fiéis que, observem, eu gosto sempre de explicar que a comunhão dos santos ela é muito profunda. Imaginem o seguinte, se eu sofrer um acidente, pode ser que eu acabe lesionando ou tendo, às vezes, até o rompimento de um membro, sei lá, num acidente, eu poderia perder minha mão, vamos supor. De fato, no meu corpo, a minha mão pode se separar do meu corpo, mas na comunhão dos santos, a minha união com todos os outros membros de Cristo, ela é mais forte do que a união da minha mão com o meu braço. Então, a única coisa que pode me apartar desse corpo, me separar da igreja, me separar da comunhão com os santos, é o pecado. E se eu morrer assim, a separação definitiva. Mas nem mesmo a morte pode separar um fiel da comunhão dos santos. Se ele estiver na graça de Deus, ele vence inclusive a morte. Olha que bonito. Então vamos lá. Primeiro sobre a comunhão dos bens espirituais. Quando nós falamos na comunhão dos bens espirituais, nós podemos nos lembrar desse capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, quando nós vemos a comunidade primitiva. Eles eram assíduos no ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, ou seja, a doutrina, a vida de comunidade, a fração do pão, que representa toda a realidade sacramental, e as orações. 4 realidades nos quais os fiéis se mantinham unidos, que compõem a igreja, né? A doutrina, a vida de fraternidade, os sacramentos e a oração. Isso aqui são pilares para a vida de igreja, né? Então, primeiro, nós temos com relação a toda a igreja uma comunhão de fé. Depois, nós temos uma comunhão nos sacramentos. Toda a igreja católica, ela é nutrida e vivificada pelos mesmos sacramentos. Nós temos também a comunhão dos carismas, ou seja, aquela ação do Espírito em vista, né, do bem da igreja. Carisma é sempre uma referência à ação do Espírito Santo, né, que ele distribui entre os fiéis graças especiais a cada um, né? Assim como num corpo nós temos a mão, nós temos o pé, os olhos, os ouvidos, cada um faz uma função. E no corpo de Cristo, eu e você temos funções específicas, né? Agora nós temos também essa dimensão da fraternidade que aparece em Atos 4:32 e outras passagens que dizem dos fiéis que colocavam tudo em comum. E que nós não estamos falando de um sistema econômico, nós não estamos falando de política, né? Nós estamos falando de um despojamento pessoal, né? De administrar os próprios bens em vista do bem daquela comunidade, daqueles irmãos, né? E isso também toca a comunhão da caridade, né? Todas as mesmas realidades, né? Das coisas santas aos santos. Agora vamos considerar uma outra dimensão da comunhão que é vertical. Agora nós víamos num sentido horizontal, mas num sentido vertical nós temos a comunhão entre a igreja do céu e da terra. E aqui, é claro, existe aquela distinção que nós fazemos, né? Existe a igreja que está na terra, que é a peregrina, né? Ou
enfim, a igreja peregrina militante, que ainda está combatendo o bom combate. Nós temos uma igreja intermediária, por assim dizer, que é a igreja padecente, daqueles que passam um período de purificação em vista dessa última dimensão da igreja, que é a meta de todos nós, que é a dimensão da igreja triunfante ou gloriosa, daqueles que já contemplam Deus face a face. E existe uma comunhão na igreja em todas essas dimensões. Então é por isso que nós vemos a igreja do céu em comunhão com a igreja na terra. Olha, é por isso que, então, nós temos essa dimensão dos glorificados, dos purificados, e cada um de nós, que participamos todos da mesma caridade de Deus e cantamos o mesmo hino a Deus, né? Então, vamos lá. Essa união se manifesta em todas as dimensões da igreja, e uma das profissões de fé decorrentes dessa dimensão é a intercessão dos santos. São Padre Pio, por exemplo, dizia que ia ficar na porta do céu até o último filho espiritual dele entrar. Santa Teresinha aparece citada aí nesse parágrafo 956, que ela diz, né? Passarei o meu céu fazendo bem sobre a terra, né? Uma chuva de rosas, né? Distribuirei. E de fato, Santa Teresinha, ela se viveu em uma vida oculta daqueles 24 anos, né? Na França, principalmente do tempo do Carmelo em Lisieux. Nós sabemos que Santa Teresinha passa a ser conhecida e derramar a bênção sobre toda a face da terra nos séculos seguintes, né? Então, os santos, eles intercedem por nós à maneira do segundo livro de Macabeus, por exemplo, mas também é conforme o ensinamento do Novo Testamento. E essa é uma das pautas de discordância, geralmente, com relação a outros cristãos. Mas nós sempre insistimos que a comunhão dos santos, ela se dá em Cristo. Os santos, eles têm poder de interceder na pessoa do Cristo, né? E isso aqui se confirma pela própria vida e obra de Jesus Cristo, né? A começar pela experiência dele com Moisés e Elias no Monte Tabor, mas nós percebemos que a intercessão ela tem sentido já aqui na Terra, né? A gente vê muitos milagres que acontecem porque homens e mulheres intercederam. O pai daquela menina que tinha falecido, né, Jairo, que era o chefe da sinagoga, vai lá e intercede a Jesus pela filha dele. Ou a viúva de Naim, né, que teve o filho ressuscitado, ou Maria e Marta, que intercedem por Lázaro, né, para que Deus fizesse alguma coisa, ou aqueles 4 homens que descem um paralítico numa maca, né, até que Jesus realizasse aquele milagre, e tantos outros homens e mulheres nas Escrituras que intercedem, né, como nós vemos em todo o decorrer da história bíblica, no Antigo ou no Novo Testamento. A comunhão agora com os santos, né? Então, além de que são exemplos para nós, eles também, né, corroboram com manifestam em si a união de toda a igreja no Espírito Santo, pela caridade fraterna, né? Então, a comunhão dos cristãos na terra nos aproxima de Cristo, da mesma forma com que a nossa união com os santos no céu, né, nos configura ainda mais como povo de Deus, né? Então, essa comunhão ela é plena, né? Seja os 144 mil que alvejaram suas vestes no sangue do Cordeiro, ou seja, símbolo de todos os justos do Antigo Testamento, que aparece no Apocalipse, ou então aquela multidão que João, né, no Apocalipse, ele visualiza, de uma multidão incontável, né, de homens e mulheres vestidos de branco, que entoavam aquele cântico, né, ao Cordeiro. Olha só, a igreja é essa multidão. Parágrafo 958, a comunhão com os falecidos. E, de fato, a igreja ela tem uma atenção especial com relação àqueles que já se foram,
né, os fiéis defuntos. São, inclusive, várias as orações da igreja em sufrágio das almas, né? Ou seja, oferecer méritos para que a pena daquelas almas que padecem no purgatório, essas penas, elas sejam diminuídas, né? E isso aqui parece uma mentalidade um pouco jurídica, né? Uma espécie de contratualidade, né? Mas é que, de fato, nós vemos uma manifestação efetiva da fraternidade da igreja, né? Nós que estamos aqui como igreja peregrina podemos oferecer nossas obras e orações em vista do sufrágio das almas dos fiéis defuntos. Não só podemos, nós devemos. Inclusive devemos porque um dia, se porventura não tivermos conquistado a santidade plena, passaremos um tempo no purgatório e vamos depender da oração daqueles que continuam vivos para sermos libertos dos tormentos daquele tempo de purgatório. Parágrafo 959. A única família de Deus, né? Essa é a realidade da igreja. Não existem famílias, né? Uma família no céu, outra aqui na terra, não. Nós todos somos da mesma família de Deus. Enfim, o resumo retoma essas realidades, né? Das coisas santas, ou seja, sancta, para as pessoas santas, né? Sancti. E nós cremos na comunhão dos fiéis em Cristo, tanto dos que são peregrinos na terra, quanto aqueles que estão terminando sua purificação, quanto os que já são bem-aventurados no céu, as três dimensões da igreja. Existe uma única igreja e a comunhão de todos os membros, sejam os vivos ou os falecidos, todos nós somos um em Cristo. Parágrafo 6º. Agora, com relação a Maria, mãe de Cristo e mãe da igreja. E aqui nós já devemos considerar, Maria Santíssima, ela é uma criatura, mas no plano de salvação ela ocupa um lugar incomparável, porque é a única que nós podemos chamar de mãe de Deus. E o que é que nós queremos dizer quando surge essa compreensão desde o início do cristianismo? Não é que Maria seja mãe de Deus da substância divina, não. Ela é mãe de Deus porque ela é mãe de Jesus. E eu não quero defender apenas a maternidade de Maria quando eu falo que ela é mãe de Deus. Eu quero defender principalmente que Jesus, ele é Deus. Porque se eu digo que ele não é Deus, eu dividi o ser de Jesus Cristo. Isso é absurdo. Então, é de uma decorrência lógica. Se Maria é mãe de Jesus e Jesus é Deus, Maria é mãe de Deus. E é claro, isso aqui, para ser esclarecido, exigiu o esforço de muitos santos, doutores da igreja, enfim. Ocupa, né, principalmente os primeiros concílios, né, de Nicéia, Constantinopla, Éfeso, né, sobretudo de Éfeso, para combater a heresia nestoriana, né, que acabava dividindo a pessoa de Jesus Cristo, vai se afirmar a maternidade divina. Então, Maria, ela é mãe de Deus? Sim. Ah, cara, mas Deus já existia antes de Maria. Foi Deus quem criou Maria? Evidente. Aqui, então, nós temos que lembrar que Deus, ele é uno e trino. Então, Maria é mãe da segunda pessoa da Santíssima Trindade. Mas ela é mãe. E não significa que mãe seja aquela pessoa que cria e que dá existência para o próprio filho. Não. Todas as mães no mundo, elas vão ser co-criadoras, né? Os pais e mães são co-criadores, porque quem verdadeiramente dá o ser, dá a existência, é Deus. Então, para a gente, isso não é um problema. Maria é mãe de Deus. Agora, seria uma aberração que falássemos que Maria, ela poderia ser mãe da cabeça e não ter parido o corpo. Isso aqui nós queremos dizer quando nós afirmamos que Maria é mãe da igreja, ou seja, se ela é mãe de Jesus, que é a cabeça da igreja, ela também deve ser a mãe dos filhos da igreja. E é exatamente isso que aparece lá no Calvário, quando Jesus, né, olhando para João, evangelista, aquele discípulo amado, ele diz:
Filho, eis aí tua mãe. Mulher, eis aí o teu filho. E aqui, na pessoa daquele sacerdote João, toda a humanidade é entregue, é consagrada a Maria Santíssima na dignidade de filhos. E agora eu digo mais. Nós, na ordem da natureza, somos descendentes de Eva. Por isso herdamos o pecado original. O pecado original é herdado. Enquanto que na ordem da graça nós somos filhos de Maria, porque na ordem da graça nós herdamos aquilo que foi perdido em Eva. O que nós perdemos em Eva foi a graça de Deus. E o que é que o anjo disse para Maria? Que haritomene, mulher, né, ave cheia de graça. Que haritomene em grego é plena. Se Maria, se a Ave Maria é a nova Eva, né? Ela, ao contrário da ausência que existia em Eva, em Maria existe uma superabundância de graça. Então, na ordem da graça, nós somos a descendência, a geração de quem? De Maria Santíssima. Basta olhar para Apocalipse 12, aquela mulher, né, que estava como que para dar à luz, né? E aquela serpente ou o dragão que é inimigo, né, de toda a descendência da mulher. Jesus Cristo é o primogênito de toda criatura. E em tudo ele tem a primazia. São Paulo nos recorda isso. E Jesus, ele é filho de Maria. Então, nós viemos depois de Jesus na ordem da graça. Seja no antigo, toda a humanidade ela é agraciada na pessoa de Jesus Cristo. Nós somos filhos no Filho. Lembra? Então, a minha comunhão com Cristo me faz filho de Maria. Está claro? Se alguém perguntasse, por exemplo, por que é que nós afirmamos essa maternidade, né, de Maria com relação a Jesus e com relação a nós? Porque se pela natureza nós tínhamos nos tornado herdeiros do pecado, pela graça, através de Maria Santíssima, nos tornamos herdeiros da vida eterna. É exatamente essa, uma dimensão magnífica, né? Vamos adiante. Então, a Virgem Maria ela é reconhecida e honrada como mãe de Deus, né, e do Redentor, e ela também é mãe dos membros de Cristo. Por isso, mãe de Cristo da Igreja. Então, a maternidade com relação a Maria mostra, antes de mais nada, uma profunda união de Maria com Cristo. E é da união com Cristo que vem a realidade de sua maternidade, né? Mulher, eis aí o teu filho, aparece no capítulo 19 do Evangelho de São João. Depois nós nos recordamos que após a ascensão de Jesus, Maria poderia já ter sido levada ao céu, mas ela permanece. Ela permanece porque quando é que a igreja vai nascer? A igreja foi concebida na sexta-feira da Paixão, lembra? Mas ela vai nascer 50 dias depois, em Pentecostes. Então passam-se 40 dias, Jesus ascendeu ao céu, mais 10 dias, Pentecostes. Ou seja, Maria ela está ali como uma mãe, né, gestando esses filhos que são a igreja. Por quê? Maria tinha os méritos, ela tinha fé. Lembra que lá no Sábado Santo a única alma que conservou a fé foi a de Maria? Todos os outros tinham acreditado que Jesus tinha morrido, né? Por isso que eles vão no sepulcro no domingo. Maria não. Nela a fé permaneceu. Então, Maria permanece nos primórdios da igreja, como uma mãe, para gerar aqueles filhos, os primeiros cristãos, e principalmente em Pentecostes. Quem estava lá reunido em cenáculo com os apóstolos? Principalmente Maria, em oração, clamando a vinda do Espírito Santo, que é o seu amadíssimo esposo. Parágrafo 966. Finalmente, a Imaculada Virgem, preservada e imune de toda a mancha da culpa original, terminando o curso de sua vida terrestre, foi assunta em corpo e alma à glória celeste. Pergunta: quem que já está no céu em corpo e alma? Duas pessoas. Fácil, né? Jesus Cristo e Maria Santíssima. Por isso, nós reconhecemos o dogma da Assunção, né, proclamado em 1950, né? Aqui nós
percebemos, né? Pio XII ele vai proclamar o dogma da Assunção em 1950, não porque a igreja não acreditava, mas porque já era uma fé consolidada o bastante para que isso se evidenciasse como dogma. Maria e Jesus já estão em corpo e alma no céu, porque os seus corpos eram sem mancha, sem pecado. Então, só no fim dos tempos é que vai ter a ressurreição dos corpos dos demais fiéis, né? Por enquanto, os outros santos que estão no céu, eles estão como? Espiritualmente. O corpo ainda não foi restabelecido. Mas no fim dos tempos, os corpos vão ser restabelecidos. Mas é com um corpo glorioso, e a gente vai ver isso mais à frente no catecismo. Isso tudo para dizer que Maria, então, ela foi assunta ao céu em corpo e alma. E ela, então, antecipa a ressurreição dos outros cristãos, né? Ela é nossa mãe na ordem da graça, aquilo que eu já refletia, né? Então, ela não é apenas modelo de fé e de caridade para a igreja, mas ela é efetivamente o tipo da igreja, né? Porque ela é plena de graça. Parágrafo 968. Ela cooperou na obra do Salvador para a restauração da vida sobrenatural nas almas. Por isso, ela se tornou para nós mãe na ordem da graça. Percebe o tanto que isso é fascinante? Vamos lá. Deus, ele precisava de um ventre para gerar o próprio filho. Só que essa pessoa não poderia herdar o pecado. Então, aquela pessoa deveria ter sido purificada de toda a mancha do pecado. Daí a compreensão da Imaculada Conceição de Maria. O pecado jamais manchou Maria Santíssima. Ela foi preservada da culpa original em vista dos méritos de Cristo. Ou seja, Jesus, que 33 anos depois do seu nascimento haveria de redimir a humanidade, ele já realiza os efeitos da sua redenção lá em Maria Santíssima, né? Pelo menos uns 46 anos antes, né? Porque Deus, ele tem poder para isso. Então, ele preserva Maria do pecado para que Maria fosse uma terra virgem, né, sem mancha, sem mácula, na qual o Filho de Deus pudesse nascer. E dele também nasceremos todos nós, nele, né? Todos nós seremos frutos que germinaram nesse solo santo que é a Virgem Maria, né? O jardim das delícias de Deus. Porque São Luís Maria Grignon de Montfort vai dizer que Deus reuniu todas as águas e chamou de mar, e ele reuniu todas as graças e chamou de Maria. Parágrafo 969, então, esta maternidade de Maria na economia, ou seja, na realização e na oferta da graça, ela perdura ininterruptamente, né? Desde o início da salvação, né? Por isso que Maria, assunta aos céus, não abandonou o seu mundo salvífico, mas por sua múltipla intercessão continua alcançando-nos os dons da salvação eterna. Por isso que Maria, ela intercede, ela é nossa advogada, nossa auxiliadora, nossa protetora, nossa medianeira, tudo isso, porque ela é nossa mãe, não é só uma teoria. A missão de Maria de modo algum obscurece nem diminui a mediação de Cristo. Pelo contrário, né, manifesta a sua potência. E aqui, nenhuma criatura jamais pode ser equiparada ao Verbo encarnado. Mas, da mesma forma, assim também a única mediação do Redentor não exclui, mas antes suscita nas criaturas a cooperação de todos os fiéis nessa única fonte, né? Então, isso aí para esclarecer, inclusive para aqueles que afirmam que não, né? Que a gente confunde as coisas. Aí, com relação ao culto da Santíssima Virgem, não é simplesmente a dulia. Dulia é o culto de veneração aos santos. Para Maria Santíssima, nós temos a hiperdulia. Porque se somar a glória de todos os santos,
é como se não fosse nada, perto da glória infinitamente maior que se manifesta em Maria Santíssima, né? Imensa. É por isso que para ela nós temos o culto de hiperdulia, mas jamais de idolatria, porque nós não reconhecemos que Maria seja Deus. Isso é evidente, não tem um católico que reconhece que Maria é Deus, nunca. E como que a gente sabe disso? Porque para nós o reconhecimento máximo da divindade se dá em qual realidade? Sacrifício. Como que a gente reconhece, como que a gente adora a Deus? Por meio do sacrifício. É claro que para nossos irmãos protestantes isso é um problema, porque para eles o conceito de adoração não é sacrificial, mas é de louvor, né? De aplauso, de levantar os braços, de hinos. Não, para nós a adoração é o sacrifício de Cristo, é o sacrifício da missa. Fecho parênteses. Agora, Maria também pode ser considerada como o ícone escatológico da igreja. Olha só, assim como no céu, onde já está Deus, ela representa e inaugura a igreja em sua consumação no século futuro. Ela já no céu brilha como sinal de esperança. Olha que magnífico. Por isso que é um ícone escatológico. Escatológico diz respeito às coisas últimas. A vinda de Jesus no fim dos tempos e o julgamento das nações. Maria já é a consumação, ou seja, vocês querem saber como que fica um fiel depois de toda a obra da salvação ter se consumado na vida dele? Olha para Maria Santíssima. Ah, cara, mas já está cheio de santos lá no céu. Só que nenhum tem a plenitude da graça de já ter ressuscitado diante de Jesus em corpo e alma. Ok? Vamos adiante. Ah, cara, mas e Maria? Eu tenho uma dúvida. Ela morreu ou não morreu? Olha, a igreja ela não se posiciona radicalmente para afirmar que ela tenha morrido. Mas nós entendemos que se Jesus passou pela morte, Maria também deve ter experimentado algo como a morte, que é a dormição de Maria. Mas por que a gente fala dormição? Porque a definição de morte não é a separação do corpo da alma. Ainda que Maria tenha sido separada momentaneamente, em seguida ela já experimenta a ressurreição gloriosa, né? O fato é que Maria foi assunta em corpo e alma. Ela, tendo ou não, no instante anterior, experimentado algo como se fosse uma morte. É claro que é um mistério que nos escapa, porque é uma realidade que só aconteceu com ela. Mas ninguém experimentou ser concebido sem pecado. Então, Maria tinha que experimentar a morte? Não. A morte é uma consequência do quê? Do pecado original. Maria tinha mancha do pecado original? Não tinha. Maria tinha pecado cometido? Também não tinha. Não era pecado nem contraído ou herdado, nem pecado cometido. Então, por que ela teria que morrer? O único motivo que nos faz pensar que ela tem experimentado algo como uma morte é porque, naturalmente, ela pode ter experimentado algo como Cristo, o próprio Filho, experimentou, né? Para que a missão de corredentora fosse plena, né? Então, geralmente a igreja ela vai fundamentar e sustentar a dormição de Maria, uma espécie de morte que a gente não entende exatamente. Isso aí tudo aparece no resumo e agora nós podemos passar para o último tópico do nosso estudo de hoje, que é o artigo 10º, sobre a nossa crença no perdão dos pecados, né? Crer na igreja, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, né? Ou no perdão dos pecados. Isso aí é uma fé intimamente relacionada à nossa consciência do que é salvação. Para nós, os pecados eles são perdoados. Isso aqui manifesta uma misericórdia infinita de Deus. E não é aquela doutrina de uma justificação puramente como que a gente fala, numa dimensão quase que burocrática, né? Como se Deus ele encobrisse as nossas faltas apenas. Não, ele perdoa os nossos pecados. É como se ele zerasse, né, o nosso débito, a nossa dívida. Então, o símbolo ele associa a fé no perdão dos pecados com a fé em Jesus Cristo. Do mesmo jeito que está unida também a igreja e a comunhão dos santos, né? Tudo isso é a identidade da igreja. E está lá em João, capítulo 20, versículo 22, né? Recebei o Espírito Santo. E ele continua.
Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. E aqui nós temos o germe, tanto do que aparece no batismo, quanto do que aparece no sacramento da confissão, ou da reconciliação. Mas o perdão dos pecados também aparece dentro da realidade da Eucaristia. Mas vamos lá. Então, primeiro, um só batismo para o perdão dos pecados. Olha só. Marcos 16, versículos 15 e 16. Aquele que crer e for batizado será salvo. Né? Primeiro ele diz: ide por todo mundo e proclamar o evangelho a toda criatura, e aquele que crer e for batizado será salvo. Então a fé e o batismo estão intimamente relacionados à condição da salvação, ao perdão dos pecados. Então, o primeiro e principal sacramento de perdão dos pecados não é a confissão, mas o batismo, porque ele nos lava de todos os pecados cometidos e principalmente do pecado original, da mancha do pecado original, que é o pecado contraído, né? Então, o batismo é essa realidade, é a porta dos outros sacramentos, é o sabonete que nos lava completa e definitivamente. Né? Depois, pode ser que o fiel acabe cometendo outros pecados, mas aí ele vai precisar de uma reparação menor, se pudéssemos falar assim. Então, o batismo ele realiza essa purificação, né? O perdão do pecado, ele é tão pleno e completo que não resta mais nada para apagar, né? Quando é batizado, eu tenho que me confessar para ser batizado? Não, isso não existe. O batismo é o primeiro dos sacramentos. Mas isso foi um adulto que já cometeu muitos pecados. Todos os pecados que ele tiver cometido, mas o pecado original, vão ser purificados pelo batismo. Por isso é tão claro o símbolo da água, né? Que lava, aquela água que mata o homem velho, a mulher velha, para uma nova criatura nascer, né? Então, aqui nós podemos perceber que o batismo tem esse poder, mas no parágrafo 979 a gente lembra, então, da importância do perdão dos pecados para os pecados que são cometidos depois que o fiel é batizado. E aí são os que são perdoados pela confissão, né, pela graça da Santa Missa. Olha lá, parágrafo 980. É pelo sacramento da penitência que o batizado, ou seja, a pessoa que foi batizada, pode ser reconciliada com Deus e com a igreja. Então, qual que é o modo de recebermos o perdão de Deus primeiro? Batismo. Qual que é o modo de recuperarmos esse perdão se tivermos perdido? Essa graça se tivermos perdido? Aí sim, pela reconciliação. Nós temos ainda o poder das chaves, né, que aparece lá, por exemplo, na experiência de São Pedro, né, com Jesus Cristo, Mateus 16, capítulo 16, né, versículo 18 seguintes, por exemplo. Mas nós temos que os apóstolos, eles vão ser encarregados dessa missão, né? Os apóstolos e seus sucessores. Então, eles devem chamar a humanidade à conversão e à fé, mas também comunicar a remissão dos pecados no batismo e reconciliar com Deus através da penitência. Se alguém perguntar, de onde a igreja tirou a ideia de cada um dos sacramentos? Isso aqui é uma matéria, inclusive, né? Sacramentologia. Todos os sacramentos foram instituídos por Jesus. Só que a gente difere. Temos de instituição direta, temos de instituição indireta, e os que têm uma instituição, mas que ela precisa ser compreendida, né? Instituição direta fica evidente, por exemplo, a Eucaristia, né? O batismo. Mas só que a crisma, por exemplo, a gente vai precisar compreender ela
teologicamente, né? Mas todos são de instituição de Jesus. É o perdão dos pecados, né? Quem perdoar dos pecados, eles serão perdoados a quem... ou o que ele diz para Pedro também, antes de todo a Páscoa, ele fala, tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e o que desligar na terra será desligado no céu. Então foi ele que estabeleceu assim, né? Agora nós temos o parágrafo 982, que é consolador, né? Não há pecado algum, por mais grave que seja, que a Santa Igreja não possa perdoar. Ah, cara, mas e o pecado contra o Espírito Santo? Não, a igreja não tem como perdoar o pecado contra o Espírito Santo, porque o pecado contra o Espírito Santo, qual que é o pior pecado? É o desespero, né? O pecado contra o Espírito Santo é a pessoa que já acredita que Deus não pode mais, não é capaz de perdoá-la. Então, se a pessoa já não quer mais ser perdoada, é claro, não tem como Deus perdoar, né? Agora, qualquer pecado, ele pode ser perdoado. Ah, cara, mas por que que é assim? Porque se a pessoa tivesse cometido um pecado do qual ela não pudesse mais ser perdoada, mesmo que ela se arrependesse, não teria motivo para ela continuar vivendo. A nossa vida aqui, nós estamos no mundo como rosas no jardim, né, que foram semeadas para que elas possam crescer e florescer. E é interessante que Jesus, como jardineiro, ele vai ceifar aquela rosa quando ela estiver mais bela. Por isso alguns santos morrem novos. Carla Acutis, Santa Teresinha, Pier Giorgio Frassati, né? Um outro italiano também recente, são jovens. Mas outros morrem com mais idade, né? Como São João Maria Vianney, né? São João Evangelista. Existem santos que... O fato é que o jardineiro sabe o momento ideal de colher cada uma dessas rosas, né? Isso tudo eu estou dizendo para falar que a razão da vida do homem na terra é se arrepender e se santificar. Se alguém não pudesse mais ser perdoado, para que ele ia continuar existindo na terra? Então, qualquer pessoa, enquanto estiver viva, ela pode se arrepender. Qual que é a prova máxima que a gente tem na Bíblia disso? São Dimas, por exemplo, crucificado do lado de Jesus, nos 45 do segundo tempo, amou Jesus de maneira tão radical que se tornou santo. Ah, cara, mas Deus foi injusto. Eu tô aqui a vida toda buscando ser um pouquinho mais fiel, e aí vem São Dimas no finzinho lá, além de ser ladrão, ele rouba, né, o coração de Jesus e rouba para ele o céu, né? Olha, pode ser, foi pouco tempo, mas provavelmente São Dimas, naqueles poucos instantes ao lado de Jesus, ele amou mais a Jesus do que eu tenha amado Jesus a minha vida inteira, né? Isso aqui é um aprendizado muito grande para nós. Ok? Então, está aí, né, o perdão dos pecados, essa realidade do batismo, da reconciliação por meio dos sacramentos, né? E tem aí toda a realidade, né, eclesial para que isso seja comunicado aos fiéis. E no próximo encontro, nós continuamos o nosso estudo a partir do... Oh, meu Deus. Não trava, não. A partir do artigo 11. O artigo 11 é um dos mais interessantes, né? Que às vezes desperta mais dúvida, né? Creio na ressurreição da carne. Isso é incrível, né? Ok? Ficamos por aqui.